Por que alguém livre decidiria voltar para a prisão? Por que alguém que foi livre desejaria voltar a um estado anterior de aprisionamento? Seja bem-vindo, meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia já há mais de 25 anos. Prazer ter você aqui no nosso canal. E nós estamos falando sobre Gálatas. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, assista o nosso primeiro vídeo, primeira exposição de Gálatas, para você entender o contexto, o que está acontecendo, o ambiente da carta, a doença de Paulo, todas as questões que envolvem a carta. E agora, daqui para frente, nós vamos começar a tratar do conteúdo da carta preciosa aos Gálatas, aos galos ou galeus, como alguns falam. A questão da carta é exatamente essa: por que uma pessoa que experimentou a liberdade desejaria voltar ao estado de aprisionamento? Isso está exatamente no capítulo 1 da carta. Começamos hoje então a abordar o capítulo 1 desta carta, cujo tema do capítulo 1 é Nascido Livre, Liberdade. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi um homem que ousou ser livre. Aqui no caso de Gálatas, havia um sistema opressor, havia uma religião opressora que ameaçava a liberdade. E esta religião era o judaísmo. Basicamente, a ideia era circuncisão, era voltar à prática antiga da circuncisão, cujo o próprio livro de Atos, nas primeiras discussões da igreja, nos primeiros concílios da igreja, já haviam decidido que não havia necessidade da circuncisão para os gentios. E trata-se aqui de uma igreja gentílica, como vimos no nosso primeiro vídeo. Então veja que pessoas livres se tornavam uma ameaça àquela religião institucional do judaísmo. Pessoas livres tornaram-se então perigosas. Mas Paulo via a liberdade como a grande bênção, a grande marca do verdadeiro cristianismo. Então vamos agora observar os pontos aqui deste primeiro capítulo da carta. Nós temos aqui dois pontos interessantes: a descrição de Paulo como perseguidor da igreja e, num segundo momento, a descrição de Paulo como livre e agora pregador do evangelho. Então temos esses dois tópicos aqui como pontos teológicos do capítulo 1. Como perseguidor da igreja, nós temos o verso 13 e o verso 14. Veja só o que Paulo afirma no verso 13 e no verso 14. Ele diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Verso 14. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Aqui nós temos como Paulo descreve a sua vida antes do evangelho. Ele descreve a sua vida como alguém de alta reputação no judaísmo. Veja só o que ele diz no verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Então nós temos aqui a ideia de que Paulo era extremamente jovem, mas era respeitado, era alguém que tinha uma posição e exercia uma influência dentro do judaísmo. O que Paulo está dizendo é que não haveria necessidade dele sair do judaísmo, porque dentro do judaísmo ele tinha uma grande reputação e um grande futuro. E o que esperava Paulo pela frente certamente seria uma grande carreira, dentro do judaísmo. Isso está no verso 15. Veja só: mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu filho, para que eu anunciasse entre os gentios. Quando Deus aprouve separá-lo, ele diz: eu experimentei
eu vivi a revelação, eu vivi a experiência da salvação que me libertou desta religião chamada judaísmo. Então, Paulo está dizendo aqui, ele fala da graça, me chamou por sua graça, exatamente porque ele era um apóstolo que vivia a graça. É interessantíssimo porque no verso 16a, ele vai dizer que houve um propósito nessa salvação. Ele diz assim: revelar seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a sua salvação foi uma salvação que beneficiou outras pessoas. Ele foi salvo para o benefício de outras pessoas. A salvação teve uma missão. O evangelho precisava chegar aos gentios. Por isso Deus salvou a Paulo por sua graça, em Jesus Cristo. O segundo ponto do capítulo 1 é agora Paulo como pregador do evangelho. Mas se você assistiu esse vídeo até agora, eu quero apresentar para você a nossa mentoria em adoração. Este aqui é o nosso material, tanto em livro físico, quanto na apostila, também um excelente material. Veja, se você tem interesse, nós temos uma mentoria que acompanha esse material e que vem com as mentorias ao vivo, com aulas e mentorias ao vivo para músicos, artistas, cantores, coristas, pessoas que atuam com dança, pessoas que atuam com artes na igreja. Sem dúvida, é uma mentoria que pode ajudar bastante com consciência bíblica, teológica e prática. Também para pastores de adoração, para pessoas que lideram equipes, é algo sensacional. Ponto B. Capítulo 1, Paulo trata antes dele como perseguidor, da sua carreira, sua caminhada, e de como Deus o salvou pela graça. Ele experimentou a graça, e essa graça tinha uma finalidade: salvar gentios. E no segundo ponto, isso está no verso 16 em diante, é quando Paulo passa a falar dele como pregador do evangelho. E aqui nesses versos, Paulo vai falar sobre a sua experiência no deserto, aqui no caso, no deserto da Arábia, onde ele vai ficar ali, ele vai afirmar no verso 17: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei a Damasco. Então ele fala aqui da sua experiência no deserto, nas comunidades ali de Qumran, onde ele passa 3 anos sendo discipulado por Jesus. Então veja que assim como os discípulos passam 3 anos aprendendo de Cristo para se tornarem apóstolos, Paulo também no deserto fica 3 anos aprendendo de Cristo para tornar-se apóstolo. O argumento de Paulo é o argumento apostólico. Assim como os apóstolos tiveram o seu discipulado de 3 anos, Paulo também teve o seu discipulado de 3 anos, e logo depois desse tempo de discipulado no deserto, no caso aqui da Arábia, ele afirma que ele volta a Jerusalém, e é onde ele fica ali 15 dias, diz aqui o verso 18, pessoalmente, e estive com ele por 15 dias. Aqui no caso, Pedro. Paulo está agora pessoalmente com Pedro e vê ali também a Tiago, irmão do Senhor. E ele conta que ao final a igreja já glorificava a Deus pela conversão de Paulo, dizendo que aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Nós temos então no capítulo 1 duas ideias: a reputação de Paulo no judaísmo e o momento em que ele é alcançado pela graça a fim de levar o evangelho aos gentios. Passa pelo seu discipulado com Cristo no deserto da Arábia por 3 anos, volta, se encontra com Pedro e Tiago em Jerusalém, e ali nós já vamos nos nossos próximos vídeos para o capítulo 2. Então não perca a nossa série Gálatas.
Envie esse vídeo para outras pessoas que têm interesse em conteúdo bíblico, teológico, que almejam conhecer melhor, manusear melhor a Escritura Sagrada. Compartilhe com outras pessoas do nosso material. Se você não é inscrito, não perde tempo. Já se inscreve, já vem participar da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo e acompanhe então essa série. No próximo vídeo, Gálatas capítulo 2. Forte abraço, até o próximo vídeo.